Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Do livro Roteiro, capítulo 27, Mediunidade, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com essa leitura, damos início às atividades desta noite. A Ivone Carrião fará a nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e logo após, o Alessandro fará a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna de venerável, a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos orar. Querido Pai, querido Criador, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo nessa noite, que estamos tendo em nossa jornada. Sabemos que quem está aqui é quem necessita ouvir. Então, que nessa noite o nosso coração possa estar aberto e receber as suas inspirações, as inspirações dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais. Estamos aqui de passagem, que nossas ações e o nosso coração advoguem por nós, então que possamos sair abastecidos. Rogo a Ti, humildemente, querido Pai, que abençoe a essa palestra e possamos levar adiante a consolação e o amor que vem de Ti. Que assim seja.
Queridos amigos, este mês de outubro, no dia 9 de outubro, a Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiânia comemora 45 anos de atividade no plano material. Sabedores que uma casa espírita, para iniciar no plano material, ela foi constituída já no plano espiritual. Então somos agradecidos à espiritualidade benfeitora, aos benfeitores desta casa, que mantiveram o compromisso com a causa do Cristo, e também aos trabalhadores de ontem, de hoje e também os trabalhadores de amanhã, pelo trabalho constante na seara do Cristo. E hoje a palestra será de um trabalhador, digamos, novo para nós, mas não para Cristo. Hoje a palestra é com o Júnior Sena, e foi ótimo que ele deixou aqui até uma cola para mim. Onde meu pensamento está, aí estou. Júnior. Boa noite, pessoal. Obviamente uma alegria estar aqui. É uma responsabilidade, principalmente depois do Evandro, de fazer a palestra na sequência do Evandro. É um desafio. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas reflexões que tivemos ao longo desse período, onde meu pensamento está, aí estou. E me leva a pensar que nós somos tão pequeninos ainda diante de toda a evolução que a gente pode alcançar e que a gente vai alcançar, que na minha visão, ou na nossa visão, porque eu nunca faço essa reflexão sozinho, é gratificante saber que temos muito para explorar. Muito ainda. E isso, para mim, é uma das coisas mais consoladoras que tem na doutrina. É saber que ainda somos pequeninos. E por ser pequenino, a gente tem muito para crescer. Olha que coisa boa. Temos um universo de possibilidades. E eu pensando aqui, nós fizemos uma analogia de quando criança, que eu lembrei até do meu filho, quando era pequenininho, a gente comprou aquelas piscinas pequenininhas infláveis. Você coloca só uma laminazinha d'água para o bebê ficar ali brincando. E a criança começa a brincar, se diverte muito ali, usa durante um tempo. Logo aquele espaço fica pequeno para ela. Ela já explorou todos os espaços, já conheceu tudo, já se divertiu e de repente aquilo já não ficou mais, já ficou pequeno o espaço. Ela precisa de algo maior. Aí a gente leva para uma piscina um pouquinho maior, já com a água pelo joelho, de repente, alguns metros quadrados. E ali ela se diverte, ela explora todos os espaços. Aí cresce mais um pouquinho, aquela piscina já ficou pequena, já não se constitui mais um desafio. Eu quero mais. E aí passa por uma piscina um pouco maior. Para quem aqui já frequentou o clube de campo, já está pensando aí na piscina pequena e na piscina grande. E aí, de repente, uma piscina um pouco maior, já com 1 metro de profundidade, começa a ensaiar os primeiros mergulhos, explorando, se desafiando, e assim vai. Aí, de repente, aquela piscina já perdeu a graça também. Puxa vida, e agora? Essa piscina desse tamanho já não tem mais graça para mim. Vou para um rio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de descer um rio, por exemplo, em cima de uma boia, de uma câmara de ar de trator, de caminhão. Eu tive essa felicidade. E aí, pensando nisso, você vai descendo o rio e explorando novas possibilidades. Às vezes se enrosca num galho, arranha daqui,
tem uma pedra no meio do caminho, você precisa desviar. Ora você tomba, daqui a pouco você volta. E assim você vai explorando ao longo de uma grande jornada. Até que você, em algum momento, pensando, vou chegar ao final dessa jornada. E aí quando você chega ao final daquela longa jornada, que você acha que já está no fim, o que aparece na sua frente? Ao final do rio, o que a gente encontra? Um oceano. Você fala, nossa, e agora? Sem ferramenta eu não consigo explorar esse oceano. Então, diante da nossa limitação, em frente a um oceano, a gente tem que se contentar e ficar na beiradinha ali por enquanto, até termos condições de fazer uma exploração maior. Mas como que a gente vai explorar isso, né? Como, falando de oceano, como diz Joana de Ângeles lá no livro Autodescobrimento, uma busca anterior que até citamos em outra palestra, que ela comenta um oceano de si. Quantas possibilidades para explorar, para conhecer. E Emmanuel, que falava no livro Vinha de Luz, que ele falou uma desconhecida terra de nós mesmos. Então temos muito para explorar. E como que a gente faz isso? Pensando. Aí, falando dessa liberdade de pensar, nós recorremos ao Livro dos Espíritos. E encontramos lá na questão, na parte terceira, o capítulo 10, tem justamente liberdade de pensar. E a questão 833, Kardec pergunta assim: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Ilimitada liberdade. Pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Olha a grandiosidade disso. Ilimitada liberdade. Isso, com a analogia que fizemos anteriormente, sobre explorarmos o oceano de si, quanta coisa a gente ainda tem para descobrir dentro de nós mesmos. Mas antes mesmo de Kardec trazer essas perguntas, teve um tal de Sócrates que falou: onde o meu pensamento está, aí estou. E aí, com essa frase atribuída a Sócrates, iniciamos o nosso raciocínio sobre o pensamento, parafraseando Leonardo Machado num artigo publicado no site O Consolador, dia 29/8/2007. E o Leonardo falou assim, essa frase de Sócrates, onde o meu pensamento está, aí estou, equivaleria a dizer: onde o meu pensamento vai, aí também vou. Então, resolvemos olhar primeiro o lado literal do verbo ir, vamos falar sobre locomoção, como os espíritos se locomovem. E aí, sobre esse aspecto, precisamos também recorrer ao Livro dos Espíritos para entender como que esse assunto foi esclarecido lá. Estudamos recentemente a questão 89 e 90, e Kardec pergunta na questão 89: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? A resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento.
Olha isso. Kardec, não satisfeito com essa resposta, continuou. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Então, o que acabamos de ler nessa questão confirma a afirmativa de Sócrates, onde o meu pensamento está, aí eu estou. Porém, nos referindo ao espírito desencarnado, se dá esse transporte de um local para o outro. Na questão seguinte, Kardec continua suas indagações sobre essa questão e ele pergunta assim: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que ele percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado de um lugar para outro? Saiu daqui, sumiu aqui e apareceu ali. A resposta: dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. O que os espíritos estão nos dizendo aqui, nessa resposta da questão 90? Quando dizem dá-se uma coisa e outra, ou seja, ele pode fazer ideia, ter uma compreensão dessa distância que ele está percorrendo, como também pode ignorar essa informação se não for algo relevante para ele naquele momento. Quando disseram assim, dependendo isso da sua vontade, aqui na resposta, o que nada mais é do que a força do seu pensamento. Depende da vontade. Se ter uma compreensão da distância for algo importante saber naquele momento, ele vai pensar nisso, logo ele vai ter essa compreensão. Caso contrário, simplesmente chegará ao destino, sem esse pormenor. Ô Júnior, então quer dizer que assim que eu desencarnar, eu vou me transportar de um local para outro conforme a minha vontade e com a rapidez do meu pensamento? Muita hora nessa calma. A coisa não é bagunçada. Existem regrinhas. E vamos olhar justamente essa resposta. Os espíritos, ao final dessa resposta, eles disseram assim: dependendo isso da sua vontade, legal, força do pensamento. Mas a última parte, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Ou seja, vai depender do nosso grau evolutivo para poder nos transportarmos dessa forma. Talvez aqui caberia até uma analogia sobre a habilitação veicular nossa. O fato de eu aprender a guiar um veículo não me torna habilitado. É necessário eu fazer o quê? Aprender as regras de trânsito primeiro, as leis que regem esse sistema, depois fazer uma comprovação de que eu estou apto, e aí sim eu me torno habilitado. Esse assunto sobre o transportar-se do espírito vai muito mais além, obviamente. Podemos citar as obras de André Luiz no Nosso Lar, por exemplo, quando ele cita o aerobus, que ele teve a oportunidade de ver, inclusive relata com detalhes como é que é esse aparelho que transporta, leva os espíritos para lá e para cá. Ou ainda no livro Os Mensageiros, ele fala sobre a volitação, uma outra forma dos espíritos se locomoverem. Mas vamos trazer essa questão do pensamento para o nosso dia a dia agora.
Vamos focar no pensamento mesmo, porque o transportar-se do espírito de um local para outro, para nós encarnados, no sentido da locomoção é diferente. Nós temos esse peso do corpo para carregar. Eu, por exemplo, são quase 100 quilos que eu tenho que carregar toda hora onde é que eu quero ir. Então, é diferente. Então, iniciamos as nossas reflexões sobre o pensamento com uma frase de Emmanuel, que foi extraída do capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, também psicografia de Chico Xavier. E essa frase de Emmanuel diz o seguinte: os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se contra nós mesmos. Notem a dimensão dessa frase. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. O que são esses sentimentos menos dignos, senão os frutos do nosso próprio pensamento? Como ou do que estamos nos alimentando mentalmente? Essa frase de Emmanuel, ela nos serve para refletirmos sobre passado e futuro. Então vamos lá. Dizem que quando estamos num estado depressivo, podemos estar com excesso de passado. O que equivale a dizer que estamos tão focados, pensando em situações que já ocorreram, e que ficamos atrelados naqueles resultados obtidos lá atrás. E aí, assim a gente caminha por uma estrada muito perigosa. Por quê? Porque a gente pode estacionar. Se esses resultados obtidos lá atrás são de mágoas, são de abusos, de perdas, ou seja, situações dolorosas e até traumáticas, podemos entrar nesse estado depressivo. Ficamos pensando sobre o que poderíamos ter agido diferente lá atrás, mas diante da impossibilidade de mudar o que já ocorreu, a gente se deprime. Realmente não podemos mudar um fato que já ocorreu. Não tem como voltarmos no tempo igual nos filmes e mudar uma ação. Mas Deus é tão generoso com a gente que nos deu a capacidade de mudarmos o significado, ou seja, ressignificar, dar um novo significado para situações já ocorridas. Deus nos deu essa capacidade, já está com a gente. Então, se eu disser algo errado aqui agora, nesse momento, eu posso mudar isso? Não. Eu posso corrigir o pensamento dando um novo significado. Aquele popular retiro que eu disse fica no sentido figurado. Porque o que foi dito e ponto. Não tem como desdizer. Mas eu posso sim dar um novo significado para aquilo que foi dito. E aqui caberia até a gente falar sobre uma prática de algo extraordinário ensinado pelo nosso Mestre Jesus, que é o perdão. Como assim? Pois que é o perdão senão a força do nosso pensamento? É uma força enorme, diga-se de passagem. Podemos perdoar alguém, podemos pedir perdão
e podemos nos perdoar. E isso não é o Júnior que está dizendo, quem confirma isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo traz essa informação no capítulo 10, item 15, tem um texto maravilhoso sobre o perdão. Palavras trazidas pelo próprio apóstolo para a nossa codificação da doutrina. E ele diz assim, lá no item 15: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha isso. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Olha o quanto a gente vai podendo explorar, só de pensar nisso. Mais adiante, o apóstolo vem nos explicando que não basta perdoar da boca para fora. Quer dizer somente que perdoa, mas quando o seu profundo pensamento ainda guarda o rancor. O perdão verdadeiro, ele diz assim, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Casou com o texto que a Ivone leu aqui. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Mas podemos estar ainda num estado depressivo por saudade. Saudade daquele amor, daquele ente que partiu antes para o mundo espiritual, aquele ente querido. E nesse saudosismo, muitas vezes, nos sentimos tristes. Natural. Pois não podemos mais... aquela pessoa não está aqui mais diante dos nossos olhos materiais. Não podemos mais tocar. A gente é muito de tocar, né? De ver algo palpável. Novamente entra o nosso Pai Celestial sendo bom com a gente, que nos dá a capacidade de alcançar esse ente querido. Como que a gente alcança essa pessoa amada? Com a força do nosso pensamento. E isso falando em estado de vigília. O que é a nossa prece, por exemplo? A nossa oração, senão a força do nosso pensamento sendo elevado a patamares que nem nós sabemos ao certo como acontece, mas acontece, e chegamos lá naquela pessoa. Mas e no chamado desdobramento? Com o repouso do nosso corpo físico. Olha como Deus é bom demais pra gente. No repouso do nosso corpo físico, nosso espírito vai longe, podemos de repente até abraçar, conversar, receber informações que precisamos, receber até puxões de orelha. Tem um relato de uma amiga nossa que falou assim, encontrei com a minha mãe em sonho e ela falou assim, para com esse chorerê aí, porque eu tô bem, já estou trabalhando. E justamente nesses sonhos, quantos de nós, né, já sonhamos com entes amados e assim se deu um reencontro, uma conversa, que por mais estranho que às vezes pareça, os sonhos desses encontros, às vezes lugares diferentes, desconhecidos, às vezes até a participação de pessoas que aparentemente estão fora do contexto, mas mesmo assim, após acordarmos, ficou aquela sensação boa, aquela saudade gostosa,
de termos sonhado com alguém tão especial para nós. Como Deus é bom com a gente, Ele nos dá essas possibilidades. Portanto, vejam como a frase de Emmanuel faz todo sentido nesse caso em relação ao passado. Nosso organismo sentindo os reflexos daquilo que pensamos. Agora vamos pensar no futuro. O que será que vai acontecer? O que será que eu vou sentir? O que será que eu vou atrair para mim? Opa, uma palavrinha mágica aqui. Atrair. Muitos dizem, né? Tá na boca de todo mundo. É verdade que o que pensamos atraímos? É interessante isso. Dizem que sim. Aí, sobre isso, nós encontramos na Gênese, lá no capítulo 14, Kardec tratando sobre os fluidos. E nesse capítulo 14, a partir do item 16, ele vem nos explicando sobre a qualidade dos fluidos. Trata da ação desses fluidos no perispírito. E ao chegar no item 18, nós separamos um trechinho do item 18 que diz o seguinte: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, vicia ou saneia os fluidos ambientes. Kardec é sensacional. Então quer dizer que esses recados dados aqui por Kardec não se aplicam somente a nós encarnados, mas também aos nossos irmãos desencarnados. Portanto, nosso pensamento se projeta no exterior. É isso que os espíritos veem ou percebem e se atraem. Nossas ideias se projetam em torno de nós. E ainda nesse mesmo capítulo da Gênese, mais adiante, diz assim: atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Está lá na Gênese. Aqui cabe relembrarmos o título dessa reflexão: onde meu pensamento está, aí estou. E ainda a frase de Emmanuel, falando sobre os reflexos dos sentimentos sobre nós mesmos. Mas se o que estamos pensando de fato atraímos, a questão é, nem sempre nos damos conta do que realmente estamos pensando lá no fundo. E sabe por que eu digo isso? Existe uma definição de livre-arbítrio muito interessante que diz assim, sobre livre-arbítrio e sobre a justiça divina, que diz assim: livre-arbítrio é você escolher o que vai plantar, e justiça é você colher exatamente aquilo que você plantou.
E quando eu digo que nem sempre sabemos o que realmente estamos pensando, é que às vezes nossas atitudes justificadas como atitudes impensadas, é aspas mesmo, impensadas, é um plantio, do qual teremos mais adiante algo a colher. Nossa, eu falei aquilo sem pensar. Beleza, então espera. Você plantou alguma coisinha, você vai colher. E ainda agora, com esse olhar para o futuro, sobre já que falamos de colher, que é algo que ainda vai acontecer, com esse olhar voltado para o porvir, dizem que quando estamos num estado de ansiedade, podemos estar com excesso de futuro. Como assim? Focamos tanto nosso pensamento em algo que ainda não ocorreu, talvez nem aconteça aquilo que estamos pensando, e o nosso corpo começa imediatamente a produzir os reflexos desses pensamentos. O coração acelera, o estômago dá aquela embrulhada, a respiração muda, hora falta ar, hora fica ofegante, tremedeira, por aí vai. Eu vou dar um exemplo meu sobre essa questão. Um dia, lá atrás, eu fui jogador de basquete. Se ainda hoje eu parar e ficar pensando assim, que eu tô lá dentro da quadra, jogando, as jogadas acontecendo, sendo marcado, marcando, correndo, combinando com os amigos, dando coisa errada, dando coisa certa, fazendo a cesta, vibrando. Rapaz, a musculatura, só de falar aqui, a musculatura já se contrai, o abdômen contrai, o coração já dá aquela acelerada. Olha como o pensamento reage imediatamente. Nosso corpo, aliás, reage imediatamente ao pensamento. E tem um outro exemplo meu. Vou contar um segredinho meu para vocês. Uma dificuldade que eu tenho. Se eu sei que logo mais eu vou ter que ter uma conversa com alguém sobre algum assunto tão delicado que há a possibilidade de haver algum conflito, tipo, você vai brigar com alguém. Ai, meu Deus do céu, meu estômago parece que tem um bicho vivo lá dentro virando pirueta. E talvez a situação nem ocorra. Mas eu sou assim. Eu não sei brigar. Então, quando eu penso que há essa possibilidade, meu Deus do céu. E aí, mais uma vez aqui a frase de Emmanuel se fazendo presente, e eu vou repetir ela para nós relembrarmos. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. E nós falamos aqui sobre situações imediatas. Mas eu queria fazer uma observação. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Então eu falei de situações que podem nos colocar em estado depressivo e estado de ansiedade. Vejam, não estou dando diagnóstico para a vida de ninguém aqui não, por favor. Mas são situações que a gente vive no dia a dia. E fazendo a leitura das nossas obras aqui, do Espiritismo, das obras básicas e das obras que Emmanuel e tantos outros autores espirituais nos mandaram aí, através do Divaldo, através do Chico Xavier. Tem outros autores aqui que a gente vai falar no decorrer, que nos trazem essas situações, que nada mais é situações do nosso dia a dia, que nos mostram o quanto a gente ainda pode melhorar. E ainda vou mais uma situação, quando a gente faz pensamentos,
tem pensamentos em suposição. Supomos que uma pessoa teve determinada atitude motivada por algo que discordamos. Supomos que sobre algo que aos nossos olhos não achamos correto, que a pessoa fez algo com uma intenção de tirar uma vantagem sobre nós ou para nos prejudicar mesmo. A gente supõe. E o que a gente sente? Raiva. E muitas vezes não é nada daquilo. A gente supõe. Aí talvez um orgulho, uma soberba da nossa parte, que nos leva muitas vezes a pensar que a gente sabe interpretar tudo. A gente sabe interpretar as atitudes dos outros, ou uma falta de atitude, ou uma palavra que a pessoa disse, a gente já leu nas entrelinhas que a pessoa queria fazer, certeza que ela estava pensando aquilo, outro. E a gente sente raiva, a gente sofre, e às vezes não é nada daquilo. Quantos relacionamentos se desgastam por situações assim? Um pensa que o outro fez uma coisa planejada, pensada, com má intenção. E simplesmente o que faltou foi o quê? Comunicação. Mas aí eu já pensei o pior, já senti o gosto amargo do reflexo desse pensamento, já briguei com o outro, já sofri, para depois descobrir que não era nada daquilo. Mas aí o sofrimento já se encostou, já se tornou realidade, e já estamos sentindo seus reflexos. Aí cabe uma recomendação do nosso Mestre Jesus, relatado por Mateus no capítulo 6, quando Jesus comenta, ele vinha comentando sobre observarmos os lírios do campo. E daí no versículo 34 diz assim: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não vos inquieteis, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, aquilo que é de amanhã, amanhã vai acontecer. Basta a cada dia o seu mal. Está lá no versículo 34, Mateus capítulo 6. E aqui cabe-nos, com esse versículo, falar um pouquinho sobre paciência. Quando pedimos a Deus para nos dar paciência. Quantos aqui, em determinadas situações do dia a dia, pedem em voz alta, assim, muitas vezes: Senhor, dai-me paciência. O marido deixou a toalha molhada em cima da cama. O filho deixou os brinquedos todos espalhados no meio da casa. Senhor, dai-me paciência. Pois eu vos digo que Deus já te deu. E já te deu. A gente só não usa. A situação desconfortável é a prova do uso ou não uso dessa paciência. Senão, o que a gente espera quando a gente pede para Deus: Senhor, dá-me paciência, que o correio vai buzinar lá e vai falar: tá aqui teu pacote, você pediu um pacote de paciência, tá aqui, toma uma dose por dia. Dependendo da situação, toma umas 4 já na vez. Então esse pacote de paciência que a gente pede tanto para Deus já nos foi concedido antes mesmo da gente vir para cá. Aqui é o momento de usar o pacote, de provarmos que aprendemos a fazer isso. E como que a gente usa? Pensando. Olha novamente a força do pensamento atuando. E aí, falando sobre essa questão de deixar para o amanhã o que é do amanhã, encontramos até na ficção também uma bela reflexão sobre isso. Não sei se vocês já assistiram um desenho, um filme, é uma animação infantil, Kung Fu Panda. E lá tem um mestre,
Uguay, não sei se é assim que pronuncia, que é uma tartaruga. E ele, minutos antes de desencarnar, ele está tendo uma reflexão ali, passando alguns ensinamentos para o panda, que é o protagonista. E ele diz assim para o panda: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. De forma resumida, o cara fica 2 horas fazendo palestra e depois fala assim, de forma resumida, o orai e vigiai constitui, sem dúvida nenhuma, o melhor de todos os conselhos. Como eu disse antes, o que é a oração senão a nossa elevação direta de pensamento intencional a Deus? Então, vigiar os pensamentos e o próprio estudo da doutrina nos propicia isso. Vem nos ensinando isso ao longo do estudo. Quando olhamos para o outro como um espírito que atravessa existências, quando olhamos nossas experiências, tendo consciência de que esta não é a única, não é a primeira, nem será a última, nos dá a esperança de dias melhores, de refletirmos melhor sobre essas mesmas experiências que estamos tendo. O que precisamos é parar com as justificativas do não proceder, nos impondo limites. Como a gente se impõe limite? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Dá vontade de gritar assim, consegue sim! E aí, gente, já se encaminhando para o final, senão eu vou extrapolar, tem uma historinha bastante interessante que agora é bem um puxãozinho de orelha para os espíritas. Lembrando que isso tudo, antes de trazer a reflexão para vocês, serve para mim, tá? Então, tudo aqui. Eu fiquei levando puxão de orelha aí, essas semanas, esses dias, tudo para trás. No livro Ideal Espírita, de autores diversos, tem Chico Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 22 tem uma historinha chamada O Espantalho, que foi trazida pelo espírito Hilário Silva, na psicografia de Valdo Vieira. E diz assim: o astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate aos espíritas, e lhes tomava contas. Crime organizado. Tem prestação de conta lá também. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um outro deles lá, consegui provocar a queda de uma criança anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras. Mas não resolve porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém: eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos.
imperfeitos, e imperfeitos, e imperfeitos. Até que todos acreditaram não valer nada mesmo. Então aí todos cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar com urgência em cada sementeira do espiritismo o espantalho da imperfeição. Acho que essa história, para nós, não preciso nem comentar. Portanto, gente, para finalizar, vou deixar o conselho do apóstolo Paulo. Na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ele diz para nós: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de costumes, isto seja o que ocupe os vossos pensamentos. Portanto, meus amigos, tudo isso que foi dito aqui é fácil praticar? Claro que não. Mas é perfeitamente possível. Senão Jesus não teria nos dado tantos exemplos. Que os vossos pensamentos sejam sempre salutares, para que os vossos organismos recebam esses reflexos. Desejo a todos muita paz. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Júnior, que possamos continuar com os nossos pensamentos elevados e vamos agora à terapia do passe e da água fluidificada. Queridos amigos, faremos agora nossa prece final. Os nossos pensamentos a Ti, Pai de todos nós, nós Te agradecemos. Te agradecemos a oportunidade bendita e redentora de estarmos aqui para o nosso aprendizado, para sermos co-criadores junto contigo, Pai querido. Rogamos sempre aos benfeitores que sejam conosco. E nesta noite, agradecemos todo o amparo que recebemos da espiritualidade amiga, todo o amparo que recebemos de nosso irmão maior. E rogamos que continue conosco durante o retorno aos nossos lares, que possamos estar com os nossos espíritos saciados pelo pão espiritual que tão necessário nos é. Que possamos todos nós estarmos envolvidos no seu amor divino e rogamos que seja conosco por todo sempre. Assim seja. Queridos amigos, vamos em paz. Sábado que vem a palestra é presencial, dia 8, né? Com a Gisele. Todos convidados desde já.